Capítulo 22. A cruz e o chicote. Abre aspas. Nunca consideramos esse tráfico ilícito. Na América, todo escrúpulo é fora de propósito. Luiz Brandão, reitor do Colégio Jesuíta de Luanda, ao justificar o envolvimento da ordem no tráfico de escravos com o Brasil. A escravidão produziu, pelo menos, um grande santo para a Igreja Católica, o jesuíta espanhol Pedro Claver, natural da Catalunha, nascido em 26 de junho de 1580. Passou mais de 40 dos seus 74 anos à espera de navios negreiros que atracavam no porto de Cartagena das Índias, atual Colômbia, um dos maiores entrepostos de comércio de escravos da América entre os séculos XVI e XVII. Os cativos ali chegavam assustados, abatidos, doentes, depois de uma longa travessia, quase 2 meses entre a África e o Novo Mundo. Muitos tinham ferimentos provocados pelas correntes, os grilhões que os mobilizavam durante a viagem. Outros estavam desidratados, desnutridos, sem condições de se manter de pé pelas próprias forças. Claver, então, descia aos porões escuros, fétidos, sem ventilação, e durante dias dedicava-se a cuidar dos mais fracos, curar feridas, providenciava água, comida, agasalhos e confortava os desesperados. A certa altura, essa missão se tornou de tal forma dominante em sua vida que Pedro Claver fez um quarto voto: participar, além dos 3 exigidos pela ordenação sacerdotal, o de ser sempre escravo dos etíopes, entre aspas, em latim. Conforme consta em sua biografia, Antiopum semper servus. Etíopes era o nome genérico usado para designar as africanas em sua época. E ele cumpriu fielmente essa promessa até o fim da sua vida, em 8 de setembro de 1654, vítima de uma epidemia de peste que assolava Cartagena. Ao longo de 4 décadas, por suas mãos caridosas, teriam passado mais de 300 mil escravos. Abre aspas. Pedro Claver é um santo que mais me impressionou depois da própria vida do Cristo, fecha aspas, declarou o Papa Leão VIII ao canonizá-lo em 1888. Por coincidência, ano da assinatura da Lei Áurea, que libertou os escravos no Brasil, o último país da América a fazê-lo. Pedro Claver, hoje padroeiro da Colômbia, virou santo pela sua extraordinária obra de misericórdia, mas também por ter sido uma raridade na tragédia histórica da Igreja relacionada à escravidão. Durante cerca de 400 anos, padres, bispos, cardeais e ordens religiosas não apenas apoiavam, como participavam do tráfico de escravos e lucravam com ele. Quase todos os bispos, padres e ordens religiosas no Brasil, Angola, outras regiões da África, possuíam escravos, inclusive os franciscanos, que faziam voto de pobreza absoluta, e por isso eram também chamados de frades mendicantes. No começo do século XIX, a ordem dos beneditinos tinha mais de 1.000 cativos trabalhando em suas fazendas no Rio de Janeiro e em São Paulo. No Maranhão, os frades do Carmo e os da Mercês possuíam escravos até março de 1887, ou seja, 14 meses antes da assinatura da Lei Áurea. Nos conventos das ordens femininas, no caso das Clarissas, Ursulinas, Confeccionistas, Carmelitas, Descalças, enfim, todos os serviços eram prestados por cativos. O bispo do Congo e Angola recebia um ordenado de 600 mil réis por ano da coroa portuguesa, que era pago com direitos de exportação de cativos, de escravos. O Colégio Jesuíta de Luanda enviava regularmente cargas de africanos para colégios de Salvador e Olinda, que por sua vez os revendia para os senhores de engenho no Recôncavo Baiano e da zona da Mata Pernambucana. De Cabo Verde,
no começo do século XVII, os jesuítas também vendiam escravos para Cartagena das Índias, onde, ironicamente, os cativos, ao chegar, eram socorridos e tratados pelo também jesuíta Pedro Claver. Era um negócio particularmente lucrativo, porque a igreja estava isenta pela coroa portuguesa de pagar impostos e taxas alfandegárias no tráfico negreiro. Como pode ser visto em mais detalhes no livro de Clovis Moura, página 196 a 198, Dicionário da Escravidão Negra no Brasil. O padre Antônio Vieira atribuiu o comércio de escravos a um grande milagre de Nossa Senhora do Rosário, porque, segundo ele, tirados da barbárie do paganismo na África, os cativos teriam a graça de serem salvos pelo catolicismo no Brasil. Foi esse o teor da homilia que pregou para uma irmandade de escravos em um engenho da Bahia, em 1633. Abre aspas. A Mãe de Deus, antevendo essa vossa fé, essa vossa piedade, essa vossa devoção, vos escolheu de entre todos os outros de tantas e tão diferentes nações e vos trouxe ao grêmio da igreja para que lá na África não vos perdesseis e cá no Brasil, como os filhos seus, vos salvasseis. Esse é o maior e mais universal milagre de tantos que faz a cada dia e tem feito por seus devotos a Nossa Senhora do Rosário. Se a gente preta tirada das brenhas de sua Etiópia e passaras ao Brasil, conhecera bem quanto deve a Deus e a sua Santíssima Mãe por esse que pode parecer desterro, cativeiro e desgraça, é não e senão milagre, e grande milagre. Fecha aspas. No mesmo sermão, Vieira sustenta que os escravos cabia não apenas aceitar o sofrimento do cativeiro, mas se alegrar com a inestimável oportunidade que tinham de imitar os sofrimentos de Jesus no Calvário. Abre aspas. Abre aspas. Bem-aventurado vós, se souberes conhecer a fortuna do vosso estado e a conformidade e imitação de tão alta e divina semelhança aproveitar e santificar o trabalho. Em um engenho, sois imitadores de Cristo crucificado, porque padeceis em um modo muito semelhante ao que o mesmo Senhor padeceu na cruz em toda a sua paixão. Fecha aspas. Luiz Felipe de Alencastro, O Trato dos Viventes, página 183. E Sermão 14, na Bahia, a Irmandade dos Pretos de um Engenho, no dia de São João Evangelista, no ano de 1633, de Ronaldo Van Ifas, Ideologia e Escravidão, página 101. Alguém hoje poderia sugerir que apontar a igreja como cúmplice do regime escravista no passado seria incorrer no anacronismo, entre aspas. O termo já explicado no capítulo anterior, que consiste no uso indevido de valores e referências de uma época para julgar ou avaliar personagens, acontecimentos ou fenômenos de outra época. De fato, entre os séculos XV e XVIII, a escravidão era uma prática aceita sem grandes questionamentos quase no mundo todo. Menos entre os próprios cativos, obviamente. Como também já se viu nesse livro, até mesmo os filósofos e intelectuais respeitados por suas ideias libertárias, como no caso do britânico John Locke, participavam do tráfico de escravos. Tudo isso é verdade e deve ser levado em consideração no julgamento de instituições e personagens relacionados à história da escravidão. O problema, no caso da igreja, é que havia uma contradição insolúvel entre as práticas e os ensinamentos de Jesus Cristo que ele pregava, ou seja, a própria razão de sua existência. Como combinar uma prática tão devastadora como a escravidão e os ensinamentos do Evangelho, que pregavam o amor, a bondade, a justiça, a misericórdia, o acolhimento do estrangeiro e do diferente? Como apontou o historiador americano David Bryan Davis, a
a escravidão sempre foi um problema insolúvel para a sociedade ocidental. Havia uma enorme contradição nas leis civis e eclesiásticas que tratavam da condição dos cativos. O Estado sancionava a privação de liberdade e considerava os escravos como propriedade de seus senhores, passíveis de compra, venda, como qualquer animal ou bem imóvel. Seus filhos nasciam e permaneciam no cativeiro, mas ao mesmo tempo, essas mesmas leis reconheciam que os escravos tinham alguns direitos mínimos, como a própria vida, que não poderia ser tirada pelo seu senhor, sob pena de crime. Códigos canônicos determinavam que os escravos deveriam ser batizados e acolhidos no rebanho cristão. Além disso, eles participavam de confrarias, como Nossa Senhora do Rosário, e se faziam representados em festas, procissões e outros rituais religiosos. Entretanto, até o final do século XIX, com raras opiniões isoladas, a Igreja nunca se pronunciou oficialmente e de forma inequívoca contra a escravidão. Ela reconhecia que os cativos tinham uma alma imortal, que deveria ser salva mediante a administração dos sacramentos, mas bispos, padres e ordens religiosas eram donos de escravos e praticavam ativamente o comércio negreiro. A Igreja também reconhecia o casamento de cativos e defendia a proteção da família. Mas isso nunca impediu que maridos e esposas, pais e filhos fossem separados nas transações de venda de escravos. Como pode ser visto no livro The Problem of Slavery in the Age of Revolution, de David Bryan Davis, 1975. Todas essas óbvias incoerências nunca impediram que a Igreja se envolvesse a fundo no comércio e na exploração de mão de obra cativa e lhes desse sustentação até meados do século XIX. 5 escravos para plantações, 5 escravos para a pesca, pediu o rei de Portugal ao padre Manuel da Nóbrega ao chegar em Salvador em 1549. Como superior provincial das jesuítas, e constatar, desolado, que não havia braços necessários para todas as obras que pretendia realizar, incluindo a construção do Colégio da Bahia, iniciada no ano seguinte. Em carta, 12 de junho de 1561, enviada ao superior da ordem, Diego Lainez, Nóbrega explicava que o conforto dos missionários dependia do trabalho de escravos. Abre aspas. Não se pode viver sem que alguns busquem a lenha e a água e façam a cada dia o pão que se come e outros serviços. Onde pode ser visto em mais detalhes, na página 44, As Américas Negras e a História da Igreja, de José Oscar Beozzo, e também no livro de Ronaldo Vainfas, Ideologia e Escravidão, Os Letrados e a Sociedade Escravista no Brasil Colonial, página 72. Algum tempo depois, em outra carta, o padre descrevia o destino dado aos, abre aspas, escravos da Guiné, fecha aspas, e o rei lhes mandara, abre aspas. Alguns escravos desses que comprei para casa são fêmeas, os quais eu casei com os machos e estão nas roças, apartados de todos em suas casas. E busquei um homem leigo, que deles todos tem cuidado e os rege e os governa. A causa por que se tomaram fêmeas é porque, de outra maneira, não se pode ter roças nessa terra. Porque as fêmeas fazem a farinha e todos os principais serviços. E trabalhos são delas. Os machos somente roçam, pescam e caçam, e pouco mais. Como pode ser visto no livro Do Escambo à Escravidão, página 84, de Alexandre Marchand. Diversos livros e ensaios, quase todos de jesuítas, contribuíram para organizar
que o historiador Ronaldo Vainfas chamou de, abre aspas, moral cristã da escravidão, fecha aspas, e do, abre aspas, projeto escravista dos religiosos, fecha aspas. Ou seja, ajudaram a construir a base ideológica do regime escravista no Novo Mundo, como pode ser visto no livro Ideologia e Escravidão, página 156. Um desses autores foi o italiano George Benti, já citado em capítulos anteriores. Benti exerceu diversas funções no Colégio da Ordem da Bahia e, ao retornar a Lisboa, 17 anos mais tarde, escreveu Economia Cristã dos Senhores no Governo de Escravos, obra que, publicada em Roma em 1705, o transformaria num dos principais ideólogos da escravidão entre os jesuítas. Benti não questionava nem condenava a prática escravista. No seu entender, o cativeiro era parte da consequência da natureza decaída do ser humano, abre aspas. Um dos efeitos do pecado original de seus primeiros pais, Adão e Eva, donde se originaram todos os outros males, fecha aspas. Segundo ele, abre aspas, o pecado foi o que atribuiu as portas de onde entrou o cativeiro, fecha aspas. Como pode ser visto, no livro Economia Cristã dos Senhores do Governo de Escravos, página 47, 48, 54, 64 a 65, página 84, e da 125 até a 128, e da 106 a 178, de Jorge Benti. Seguindo essa linha de raciocínio, Benti argumentava que a raiz de todo mal, a raiz de tudo, estaria na chamada maldição de Cã, já explicada em detalhes no capítulo 3. Benti afirmava que a maldição de Noé, lançada sobre Canaã, primogênito do seu filho Cã, transformava todos os africanos, segundo a tradição, descendentes dessa linhagem bíblica, em candidatos naturais ao cativeiro. Abre aspas. É a mesma geração dos pretos que nos serve. E, aprovando Deus, essa maldição foi condenada à escravidão e cativeiro, fecha aspas. A maldição de Cã seria invocada não apenas por Jorge Benti, mas por muitos outros ideólogos cristãos que que ponderaram a respeito do cativeiro africano, na Europa e na América, até as vésperas da abolição, no século XIX. Em vez de condenar a escravidão, Benti estava preocupado em orientar os senhores de escravos sobre a melhor conduta possível para resgatar as almas dos cativos do pecado e aliviar os seus sofrimentos no cativeiro. Desse modo, a primeira e mais importante obrigação do senhor de escravos era, abre aspas, alimentar a alma de seus servos com a doutrina cristã, fecha aspas. A segunda, impedir que os escravos permanecessem no ócio, segundo ele, a fonte de todos os males. Era, portanto, obrigação do senhor botá-los para trabalhar, e mais rapidamente possível, uma vez que, no seu entender, negros estariam mais inclinados aos vícios que os brancos. Diz: o ócio é a escola onde os escravos aprendem a ser viciosos e ofender a Deus. E como os pretos são, sem comparação, mais hábeis para o gênero de maldades que os brancos, por isso eles, com menos tempo de estudo, saem grandes licenciados no vício da classe do ócio. Outra obrigação importante do senhor de escravos, na opinião de Benti, era, abre aspas, dar ao escravo castigo para que não se acostume a errar, fecha aspas. O que dizia não só era necessário, mas como poderia também ser interpretado como uma obra de misericórdia. Ele diz: para trazer bem domados e disciplinados os escravos, é necessário que o Senhor não lhe falte com castigo quando eles desmandam e fazem por onde merecer. Não é crueldade castigar os servos, quando merecem, por seus delitos, ser castigados, mas antes uma das 7 obras de misericórdia, que manda castigar os que erram. Haja açoites, haja correntes e grilhões, tudo a seu tempo, e com a regra e moderação devida. E vereis como em breve
fica domada a rebeldia dos servos. O envolvimento da Igreja com a escravidão era antigo e bem anterior ao tráfico de escravos para a América. A expulsão dos mouros da Península Ibérica, no século XV, inundou a região do Mediterrâneo de cativos muçulmanos capturados pelos cristãos. Cerca de 10 mil foram escravizados na queda de Málaga, em 1487. Outros milhares de cativos foram tomados pelos espanhóis no ataque de Trípoli, na Líbia, em 1510. Esses escravos eram usados nos trabalhos mais árduos e perigosos, como as venenosas minas de mercúrio de Almadén, na Espanha, e as pedreiras no sul da Itália. Escravos muçulmanos eram usados para coletar e enterrar cadáveres da epidemia de cólera que dizimou a cidade de Marselha, na França, em 1720. Duas ordens de cavaleiros cristãos, nascidas durante as cruzadas, se especializaram em escravizar muçulmanos no Mediterrâneo. Tinham frotas que atacavam barcos, navios e cidades islâmicas. Os cavaleiros hospitalários e de São João de Jerusalém, expulsos de Rhodes pelos otomanos em 1522, se refugiaram em Malta e ali se especializaram no comércio de escravos. Os cavaleiros do Santo Estevão, ordem fundada pela família Médici de Florença e aprovada pelo Papa em 1562, tinham como sua sede em Pisa uma base naval em Livorno. Seus arquivos registram a captura de 10.115 escravos entre 1568 e 1688. Em 1749, quando o número de cativos em Malta atingiu a casa dos 9.000, a ordem massacrou grupos de cativos para que tentaram se rebelar. Em 1798, portanto, já depois da Revolução Francesa, exércitos de Napoleão Bonaparte encontraram ainda 2.000 escravos a serviço dos cristãos em Malta. Como pode ser visto no livro de William G. Clarence Smith e David Eltz, o livro The Cambridge World History of Slavery, capítulo 3, página 6. Entre os séculos XV e XVI, seguidas bulas papais deram a justificativa religiosa e o respaldo político para que os portugueses precisavam para conquistar novos territórios na África e escravizar seus habitantes. Foram 3 as mais importantes. A primeira, intitulado Dum Diversas, de 18 de junho de 1452, do Papa Nicolau V, autorizava o rei de Portugal a atacar, conquistar, subjugar os mouros sarracenos, pagãos e outros inimigos de Cristo, entre aspas, capturar seus bens, territórios e escravizá-los, e transferir suas terras para a coroa portuguesa de forma perpétua. Em outra bula, a de Nicolau V, a Romanus Pontifex, de 8 de janeiro de 1455, chamada pelos historiadores de, abre aspas, Carta Régia do Imperialismo Português, fecha aspas. O príncipe Dom Henrique, o navegador, foi autorizado a escravizar não apenas muçulmanos, mas todos os pagãos que se encontrassem entre os Marrocos e as Índias. Ou seja, toda a população do continente africano, mas grande parte da Ásia. Essa mesma bula dava uma suposta explicação filosófica e teológica que seria usada para justificar a escravidão e o tráfico negreiro pelos 4 séculos seguintes. Era uma forma de salvar a alma dos cativos ao convertê-los ao cristianismo, dizia um texto do Papa. Diz: muitos guineus e outros negros tomados por força, e alguns também trocados por mercadorias não proibidas, ou angariados por qualquer outro legítimo contrato de compra, foram levados aos ditos reinos, Portugal e Algarve, onde um grande número deles foi convertido à fé católica, esperando com que a clemência divina
pelo menos se salvam em Cristo muitas dessas almas. Luiz Felipe Telencastro, Trato dos Viventes, página 53. Por fim, na bula Interquetera, de 13 de março de 1456, o Papa Calixto III, ou terceiro, enfim, Calixto III, acabava por tornar a Igreja parceira de todos esses empreendimentos, ao reservar à Ordem de Cristo portuguesa a prerrogativa de administrar os assuntos da Santa Sé sobre as regiões conquistadas ou serem conquistadas, incluindo a nomeação de bispos e padres seculares. O clero católico passava dessa forma a ser parte da burocracia estatal portuguesa. Ao longo de 4 séculos seguintes, a posição da Igreja a respeito da escravidão era dúbia, quando não favorável aos interesses dos donos dos cativos. Só em 1888, às vésperas da assinatura da Lei Áurea Brasileira, o Papa Leão VIII condenou a prática de forma inequívoca. São inúmeros os exemplos da íntima associação que, a partir dessas bulas papais, se estabeleceu entre a Igreja, o tráfico de escravos e o Reino de Portugal. Em 1482, ao final da construção do Castelo de São Jorge da Mina, atualmente em Gana, destinado ao comércio de cativos, o Papa Sisto IV concedeu indulgência plenária a todos os cristãos que ali falecessem a serviço da coroa portuguesa, ou seja, não importava o quanto de mal tivessem praticado até então. O simples fato de morrer no castelo do tráfico negreiro lhes garantia total perdão dos pecados e a garantia de vida eterna. Luiz Felipe Telencastro, O Trato dos Viventes, página 63. Na África, as instituições religiosas possuíam e comercializavam escravos com a mesma naturalidade de qualquer outra empresa ou associação dedicada ao tráfico. Em Angola, os jesuítas tinham, em 1558, mais de 10 mil escravos trabalhando em seus 500 sítios e fazendas, de acordo com o relatório do governador João Fernandes Vieira, enviado à coroa portuguesa. Mais detalhes, páginas 204, 205. Escravos e traficantes do Império Português, de Arlindo Manuel Caldeira. Segundo o historiador Roquinaldo Ferreira, no final do século XVII, a Companhia de Jesus era a maior proprietária de escravos em Angola. Os cativos dados de presente aos missionários pelos chefes africanos aliados, ou portugueses mais ricos residentes em Luanda, trabalhavam em fazendas mantidas pelos próprios jesuítas, ou eram alugados para moradores locais. Muitos deles eram trabalhadores especializados e treinados pelos missionários, como carpinteiros, celeiros e pedreiros, e por isso muito requisitados por pessoas que pagavam um aluguel altíssimo por seus serviços. Da mesma forma, instituições religiosas ganhavam muito dinheiro vendendo escravos para o Brasil. O envio de 500 escravos para as terras brasileiras, por exemplo, permitiu a construção da Igreja Nossa Senhora dos Remédios. A Santa Casa da Misericórdia, em Luanda, também dependia dos lucros obtidos com o tráfico negreiro. Como pode ser visto na página 93 e 94 do Cross Cultural Exchange in the Atlantic Road, de Roquinaldo Ferreira. Dentro da própria Companhia de Jesus, os jesuítas de Angola e do Brasil eram frequentemente criticados por se dedicarem ao comércio de escravos sob o pretexto de conversão das almas. Santo Inácio de Loyola, fundador da ordem, e alguns dos superiores em Portugal eram contra a posse de cativos pelos missionários. Abre aspas. Não convém que a companhia se sirva de escravos, fecha aspas, escreveu o superior geral Francisco de Borja, o provincial de Portugal, em 1569. Pressionado em 1590, o superior da missão em Angola, padre Baltazar Barreira, respondeu que seria impossível aos seus padres se sustentarem na África sem o tráfico negreiro, uma vez que a coroa portuguesa não lhes pagava o suficiente para cobrir suas despesas. Com a alternativa, seguia que
sugeria que a venda de cativos entre os colégios de Luanda, Salvador, Olinda, se fizesse por meio de terceiros, ou seja, intermediários, de modo que os jesuítas não se envolvessem diretamente com o negócio. Mas o superior geral foi categórico, abre aspas, que não vivesse então de esmolas, se tanto fosse necessário, fecha aspas. Mais detalhes, páginas 71 a 74, do livro de José Augusto Duarte Leitão, A Missão do Padre Baltazar Barreira no Reino de Angola. Apesar de todas essas proibições, nos colégios e postos de vanguarda das missões, a realidade se impôs de forma diferente e os jesuítas passaram a encontrar as formas mais diversas e as mais diversas justificativas para o fato de serem não apenas senhores, mas também traficantes de escravos. Um exemplo é esse, escrito pela Companhia de Jesus de Angola, em 1553. Diz: não há escândalo nenhum em padres de Angola pagarem suas dívidas em escravos, porque assim como na Europa, o dinheiro corrente é o ouro e a prata, e no Brasil o açúcar. Assim são em Angola, os reinos vizinhos, o dinheiro é o escravo. Pelo que quando os padres no Brasil nos mandam, lhes pedimos: não querem receber de nós a paga em outra moeda, senão a que corre pela terra, que são os escravos. Luiz Felipe de Alencastre, Trato dos Viventes, página 175. Em 1611, o reitor do Colégio Jesuíta em Luanda, padre Luiz Brandão, confirmava essa convicção de incorrespondência a Alonso de Sadoval, jurista e missionário da ordem da atual Colômbia. Ele diz: nunca consideramos esse tráfico ilícito. Os padres do Brasil também não, e sempre houve naquela província padres eminentes em seu saber. Assim, tanto nós como os padres do Brasil compramos escravos sem escrúpulos. Na América, todo escrúpulo é fora de propósito. Como pode ser visto em Ronaldo Vainfas, Ideologia e Escravidão, página 81. A mistura entre igreja e o tráfico era tão natural em Angola que em 1620 o governador Luís Mendes de Vasconcelos promoveu um concurso de poesia em homenagem a São João Xavier, missionário da Companhia de Jesus, martirizado na China em 1552. O primeiro prêmio era uma peça da Índia, ou seja, um africano adulto, forte e saudável. O vencedor do concurso foi um traficante de escravos com os seguintes versos, abre aspas, da mais pura inspiração mercantil, fecha aspas, segundo o historiador Luiz Felipe de Alencastre. Com fazenda de lei, de graça e vida, Divino Xavier, a esse contrato vos manda e avisa que vendais barato, a responder no céu qualquer partida. Luiz Felipe Alencastre, Trato dos Viventes, página 58. O mesmo governador Vasconcelos conseguiu nomear o sobrinho, padre Jerônimo Vogado, superior dos jesuítas em Angola. Anos mais tarde, ambos seriam acusados de participar de um esquema de contrabando de escravos para a América Espanhola. Um segundo resíduo da história trágica, da trágica história da igreja relacionada à escravidão africana, é o preconceito racial. Segundo a historiadora Larissa Viana, a ordem dos carmelitas descalços teresianos, estabelecida em Olinda em 1686, manteve a mais rigorosa e persistente discriminação contra pessoas com alguma ascendência africana, mesmo que longínqua. Na Bahia, em 1680, um grupo de, abre aspas, moços pardos, fecha aspas, ou seja, mestiços, de ascendência africana, enviou um protesto à coroa portuguesa contra a sua exclusão das escolas jesuítas da capitania. Um parecer real, de 1686, posicionou-se a favor dos pardos, mas foi contestado 2 anos mais tarde pelo padre Antônio Vieira.
então visitador geral da Companhia de Jesus de Salvador. Segundo Vieira, os pardos eram, abre aspas, quase sempre mal criados, fecha aspas, e foram banidos do colégio porque as famílias brancas não toleravam ver seus filhos do lado de pessoas, abre aspas, de vil, obscura origem, de costumes corrompidos e com audácia soberba, fecha aspas. E audaciosa soberba, né? E acrescentava, abre aspas, por essa razão, nesta costa do Brasil, já lhe está totalmente fechado o ingresso ao sacerdócio, aos claustros religiosos e a qualquer função governativa. Fecha aspas. Larissa Viana, O Idioma da Mestiçagem, páginas 61 a 64.